Olá, sou Ângela Pimentel e hoje nós vamos falar sobre um tema essencial, a arte de saber ouvir. Vocês sabem que a elegância está quando você se coloca totalmente voltado para o locutor. E isso demonstra que você está de fato engajada, interessada em saber ouvir. E eu vou passar várias dicas sobre esse tema. Vamos à dica. A escuta ativa é mais importante do que saber ouvir. Porém, nós temos que prestar atenção nas entrelinhas. Quando as pessoas falam, nós temos que pegar aquelas palavras-chave importantes para que você, de fato, demonstre interesse naquilo que está sendo dito. Então, precisamos ouvir, não interromper as pessoas, porque é muito delicado você querer já ficar guardando palavras para entrar com perguntas. Espere o momento certo. Essa é a forma mais pontual e assertiva. Preste bem atenção quando estiver num diálogo e ouça mais do que fale. Precisamos atentar para alguns detalhes que tangem o seguinte: quando estamos numa conversação, precisamos entender que você tem que estar com o olhar focado para a pessoa, evitar desviar o olhar, por exemplo, ficar olhando a hora ou olhar para um outro local que não é aquele foco. Por isso, a gente não pode também ficar pensando, nossa, eu vou fazer essa pergunta e tal, para desviar a atenção. Mostre que olhando nos olhos, mas não fixando demais, de uma forma natural, e você terá um semblante bem receptivo, porque nós precisamos entender que não é necessário ficar decifrar as entrelinhas e ficar se preocupando em saber exatamente o que está sendo dito, mas ouvindo você terá realmente sucesso. Isso será uma forma de dialogar e interagir com as pessoas. Um detalhe que eu acho que é muito pertinente, que hoje nós estamos tão engajados, que é o nosso celular. Evitar ficar, se ele tocar, você está atenta a um diálogo, ficar olhando para o celular, desviar o seu olhar? Não, isso inclusive é indelicado. Você vai mostrar que você não está nem interessada naquilo que está sendo dito. Por isso, desligue seu celular para que neste momento você fique com total atenção àquele momento. Eu acho que essas são dicas muito importantes e que nós temos que lembrar que num diálogo a gente tem que saber ouvir, que é o mais importante. Porém, se por acaso você tiver que atender o celular e for um assunto importantíssimo, de acordo com o seu perfil de trabalho, de acordo com a sua profissão, você peça licença e fala: 1 minuto, por gentileza, eu não posso deixar de atender. Ou até melhor, avisar antes que estava aguardando uma ligação e que se precisar parar 1 minuto, você precisará pedir licença e atender o celular. Porque o que vale é você se comunicar, ser natural. Porque hoje quem não recebe ligações o tempo todo? Às vezes até incomoda, não é? Mas para isso a gente tem que falar para as pessoas naturalmente. Outro detalhe importantíssimo: interromper alguém quando ela está falando é super deselegante. Porém, nós precisamos ouvir mais, não ficar interrompendo como se você fosse assim dominante do assunto, como se você fosse o profissional que sabe mais do que aquele que está falando. É deselegante demais. Por isso, ouça, não interrompa e só fale no momento certo, quando ela encerrar o discurso. Aí sim, você fala: eu vou fazer algumas observações, aliás, eu achei interessantíssimo isso que você falou. Vou buscar, inclusive, mais conhecimento sobre o tema. É assim que a gente vai dialogando e conversando com as pessoas. Temos, inclusive, as dicas, que são aquelas palavras-chave. Se por acaso você vier a interromper a pessoa na hora que ela está falando, você peça desculpas, porque realmente você não teve a intenção. Então, você ficou tão interessada que, sem querer,
dê uma opinião, mas peça desculpas e peça para que ela continue, porque isso é natural. Agora, ficar toda hora pedindo desculpa não é elegante, só nos momentos certos. Importante também é você passar os sinais de escutativa. Por exemplo, você sorrir, fazer acenos com a cabeça, fazer Isso seria uma comunicação corporal onde você mostrará interesse, que aquele assunto está sendo interessante. Por isso que a gente deve realmente ficar totalmente voltada para aquele momento. Então, imagina, se a pessoa está falando, eu fico vagando, olhando para o lado, olhando para cima. Então, a gente interage, não falando, mas com alguns gestos. Não é isso? Continuando, após o discurso, após a pessoa falar, é muito importante você interagir, fazendo perguntas, porque aí você demonstra interesse e ela vai ficar interessada, inclusive, em pontuar, explicar, você mostrar que não sabe, que não conhecia. Isso é uma maneira elegante. Inclusive, quem não gosta, né? Nossa, Ângela, gostei tanto desse assunto, você poderia me explicar melhor? Isso são formas que esclarecem e faz com que a pessoa se sinta, né? Nossa, ela tem interesse no nosso tema. Então, vamos treinar e procurar ouvir mais do que interromper aquele locutor. Para nós concluirmos, a arte de saber ouvir pode transformar as nossas relações, seja no trabalho ou na nossa vida pessoal. Demonstrar respeito e empatia para a escuta é uma forma de mostrar respeito e interesse pela escuta. Por isso, temos que ficar todo ouvidos. Já ouviram falar isso? É interessante. Então a gente fica focado, porque aí a pessoa terá imenso prazer de dialogar conosco. Por isso, devemos pensar, isso tudo irá evitar maus entendidos. Vocês já ouviram aquelas pessoas que falam demais e que não conseguem parar? Ela não está nem preocupada com as pessoas que estão ao seu redor. E ela fala. Isso incomoda, não é verdade? Então, preste bem atenção. Como agir numa situação dessas? Você faz assim? Um minutinho. Gostaria de fazer um parêntese. E ela vai ter que parar. É difícil, porque elas nem conseguem ouvir. Porém, você deve, de fato, fazer assim, ou aquele gesto que eu havia dito, gesticular de uma maneira que ela vá perceber e ela terá que parar. E você, com toda a delicadeza, fala, vamos diminuir um pouco, você está falando um pouco rápido demais. Enfim, a gente deve ser delicada, mas evitar constrangimentos. Gostaram do nosso tema de hoje? Então curta, comente e compartilhe. E breve teremos outras novidades no nosso canal. Não deixem de assistir. E lembre-se, tudo pode, mas não deve.